Saudações, colegas de caverna. Eu sou Stephanie Slay. Eu sou Thales e está começando mais um episódio do Transchifo Conceitual. Hoje nós vamos falar de Maquiavel no episódio A Virtude Maquiavélica, com a participação do mestre Carlos Eduardo Ruas Dias. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O professor Carlos Eduardo Ruas Dias possui graduação em Filosofia pela Universidade Estadual de Montes Claros e é mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia. Professor, o que você poderia falar um pouco da sua experiência com Maquiavel? Seria bem legal começarmos assim. Bem, desde criança eu gosto de política. Eu falo que as minhas memórias mais remotas de criança que eu penso me vem política. São fatos relativos à política. As minhas memórias mais antigas de quando eu era criança, eu lembro do ano de 94, eu lembro de ouvir um pronunciamento do Itamar Franco, eu lembro da URV. Eu não sabia o que era, mas eu lembro de ver meus avós com um papel falando do valor da moeda, o que equivale uma outra. A URV foi um momento em que o Brasil, 6 meses em 94, que o Brasil teve duas moedas, né, o real e o cruzeiro. E eu lembro vagamente disso. Então eu sempre gostei de política. Assuntos relativos à política sempre me chamaram a atenção. Aí eu comecei a fazer o curso de filosofia e aí eu buscava algo que me agradasse, que me chamasse a atenção, algo que despertasse algum afeto em mim. E foi aí que eu descobri a política. E descobri antes de ter aulas de política. Eu lembro que logo no terceiro período, nas férias ali do fim do ano, eu já começava a procurar algumas coisas e eu lembrava de um autor, de um filósofo que tinha uma fama um tanto controvertida, e aí eu busquei a obra dele para ler. Eu fui lá na biblioteca da Unimontes, universidade onde eu estudei, e encontrei uma tradução do Príncipe, vi lá, Notas de Napoleão. Aí eu fiquei doido, né? Falei, poxa, eu tenho que ler esse livro. Aí nas férias eu li esse livro, aí eu já, assim que voltaram as aulas, eu fui procurar um professor, que era o professor de política, o professor José dos Santos. Conversando com ele, falei, olha, eu encontrei esse livro e marcamos um dia, sentamos assim, conversamos longamente sobre o Príncipe. E aí foi a minha primeira queda do cavalo, né? Eu achei que tinha achado algo espetacular. Poxa, olha, eu li O Príncipe com as notas de Napoleão. Foi me explicar, olha, não é bem assim. Né? Passou disso aí e perguntou se era aquilo que eu queria pesquisar ou se era só uma curiosidade minha. E foi aí, no terceiro semestre da graduação, que eu comecei a pesquisar Maquiavel. E aí eu nunca mais parei de ler Maquiavel. Estudei e ali logo depois o Príncipe me indicou uma leitura muito densa de um comentador muito complexo. Foi quando eu me deparei com a complexidade do pensamento de Maquiavel. E aí eu venho desenvolvendo uma leitura, uma pesquisa sobre o pensamento de Maquiavel de lá até aqui. Então lá se vão 12 anos praticamente lendo Maquiavel. A partir de Maquiavel nós vemos a ação, o caráter imanente da ação política, o que é importante com a perda da idealidade e o que não seria importante. Maquiavel ele representa uma virada no pensamento político. Uma virada no sentido de que ele rompe com uma tradição de pensamento e é justamente essa tradição de pensamento ideal para passar a analisar a política por uma ótica realista. Nós podemos dizer que Maquiavel ele traz para o pensamento político o realismo. Essa é a originalidade de Maquiavel, porque nós pensamos em autores anteriores a Maquiavel, autores da tradição clássica, nós vamos ver uma análise da política com base em um dever ser. Tá? Pegamos Platão, por exemplo, a gente vai ver Platão ele desenhar uma república ideal. Nós vamos ver os autores renascentistas, que é a tradição que Maquiavel herda, que é a tradição do chamado humanismo cívico. Esses autores, apesar de já buscarem uma certa realidade, mas eles partem desse dever ser. Maquiavel ele não analisa as coisas como elas deveriam ser. Ele passa a analisar a partir daquilo que ele chamou de verdade efetiva da coisa. Então, como as coisas são de fato. Então, Maquiavel analisa a política a partir do real, a partir do que de fato acontece.
Então a gente costuma dizer que Maquiavel ele passa a analisar a política em tons reais. Ele começa a ver a política como campo irregular. E é nessas irregularidades que a política acontece. Então a política é analisada por Maquiavel como um campo da ação humana, como realmente é. Então não há uma força transcendente, transcendental que interfira, mas é o próprio homem que age, é o próprio homem que transforma. Essa é a realidade política que Maquiavel analisa. Professor, você cita Platão, e eu gosto um pouquinho de Platão, e falou justo da República, né? Quando ele traça aquele plano ideal do que seria uma república, como seria o governo. Mas olhar Platão mediante só a República não seria um pouco reduzir o pensamento dele a uma idealidade, porque ele vai ali a Siracusa, ele tenta efetivar o governo dele, né? Não dá certo, se eu não me engano são 2 vezes que ele vai até lá. E tem as leis que ele não termina, que ele distancia de algumas ideias que tem da República. Como que é esse olhar? Principalmente a partir de Maquiavel, que fala da ação, né? Como olhar aí com bons olhos ou não olhar com esses bons olhos. Um cara que senta ao fim do dia para conversar com os clássicos, né? Maquiavel ele viveu um momento de grande desventura na vida, né? A fortuna não foi muito legal com ele. Mas falando sobre Platão, tem uma parte do Príncipe que quando eu lia, eu entendi, eu vi ali uma direta, não foi nem uma indireta não, foi uma direta, bem direta mesmo para Platão, que falando que aquele que busca, né, analisar as coisas como elas deveriam ser, deixando de lado como elas são de fato, encontra antes o caminho da sua ruína. Então nós podemos pensar que Platão, ao analisar por um ponto de vista ideal e tentar implementar esse ideal, talvez essa tentativa de trazer para o real aquilo que é ideal, talvez isso tenha sido a chave do fracasso de Platão. Platão foi para Siracusa, e aí eu lembro da minha professora de antiga falando. Aí o rei de Siracusa percebeu uma coisa, que o filósofo bom é o filósofo chato. Platão, ele chegou um dado momento lá que o rei de Siracusa perdeu a paciência com ele e o vendeu como escravo, né? A sorte dele foi que ele foi comprado por um amigo que devolveu a liberdade. Então, a política, ele é um campo muito sensível. Não admite essas idealizações assim como Platão fez. Então eu entendo dessa forma. O problema do ideal é que o ideal não encontra espaço no real. O ideal se resolve no plano do ideal. O plano do real é algo mais complexo, é algo cheio de nuances. Como eu disse, o plano político ele é sinuoso. O ideal ele não prevê essas sinuosidades e é o campo da ação humana. O homem ele é um indivíduo, é um ser inconstante. O homem ele varia de ânimo de acordo com as circunstâncias. E por muitas vezes Maquiavel é mal compreendido por causa de considerar essa variação de ânimo do homem. Que os pensadores ideais, eles, por muitas vezes, eles deixam passar, não dão tanta importância. E é aí que encontra a chave da ruína, né? Aquilo que o próprio Maquiavel disse. Deixou de analisar as coisas como são para buscar um ideal. E aí encontrou a ruína. Então esse que eu entendo como um grande problema do pensamento de Platão. Assim, sem ser especialista de Platão, sem ser um leitor profundo de Platão. A gente estava falando aqui do olhar de Maquiavel para Platão, e é interessante falar também até que ponto a gente conhece o Maquiavel mesmo, né? Já que o livro mais conhecido e mais falado dele é O Príncipe, enquanto ele tem várias outras obras, dentre contos e peças. Sim, Maquiavel ele é um autor importantíssimo para a língua italiana. Ele não escreveu em latim, ele é de uma época em que os escritos eruditos, né, os escritos filosóficos, escritos diplomáticos, poesias eram feitos em latim. Maquiavel ele não fez em latim, ele não escreveu em latim. Embora dominasse o latim, fosse parte da formação renascentista, né, ele escreveu em italiano.
Então Maquiavel é uma figura importante para a língua italiana. Dizem até que Maquiavel é para a prosa o que Dante é para o verso na língua italiana. Também a importância que Maquiavel tem para o idioma, né, para a difusão do idioma. E o idioma era um elemento de unidade também. No Príncipe, Maquiavel fala longamente sobre uma tentativa, sobre um desejo de unificar a Itália que estava dividida. O idioma é é um elemento de unidade, um elemento de unificação. Então tem até um textozinho muito pequeno que Maquiavel escreve, que é o Tratado sobre a Nossa Língua. Então Maquiavel ele tem grande importância literária em todos os campos. Ele escreveu peças de teatro. Maquiavel a gente tem uma imagem de um Maquiavel sisudo pelos escritos políticos dele. E é uma fama que é atribuída por causa do maquiavelismo, né? Esse maquiavelismo que o estigma, né? Que o estigmatizou e o colocou como um autor deplorável, um professor de tiranos. Mas Maquiavel ele tinha um senso de humor e uma sátira muito aguçadas e muito ácidas às vezes. Por exemplo, se nós lermos O Príncipe e a História de Florença, a gente vai ler a História de Florença rindo. Que a História de Florença é um texto que Maquiavel escreveu por encomenda dos Médici. Na época, o cardeal Médici, que depois virou papa, encomendou e deu uma bolsa pela Universidade de Florença para ele escrever um livro narrando a história de Florença. E Maquiavel escreve esse texto. Mas ele escreve de uma forma muito satírica, porque ele ironiza os Médici o tempo inteiro. Então, se você lê, pelo menos eu leio rindo, leio com o rigor da densidade, do pensamento e dos fatos que ele coloca ali, mas a gente vai entendendo o que Maquiavel ensinou, principalmente no Príncipe, e a gente vai ler na História de Florença e vai ver que há uma sátira muito grande. Maquiavel é muito ácido e é muito sutil. Então, assim, eu tenho a imagem de Maquiavel como aquele italiano, e historiadores mesmo dizem que Maquiavel era aquele italiano despojado, despachado, que falava alto, que gesticula. Então, assim, é um figura gente boa e muito inteirado da cena cultural e literária de Florença. A gente já percebeu que ele dá uma batida em Platão, né? Critica Platão, critica os Médici de certa forma. Quem mais estaria no olhar, né, crítico de Maquiavel? Maquiavel ele é um crítico da tradição. Ele é um autor que rompe com toda uma tradição de pensamento político. Ao estabelecer essa leitura realista da política, ele rompe com toda essa tradição. Então, essa cutucada que nós entendemos em Platão, ela é na tradição toda, né? Na tradição humanista toda. Ele rompe e é uma ruptura profunda. A crítica dele, profunda e muitas vezes dura e veemente, principalmente nos discursos, é contra a igreja. Ele é um crítico muito forte da igreja, embora veja a religião como algo indispensável para a política. A religião é importantíssimo como um instrumento para uso político, mas ele critica a igreja, porque nós já estamos dizendo aqui, Maquiavel ele defende a atividade, né? O homem ativo, o homem que faz. A religiosidade cristã, a religião cristã, ela é uma religião de passividade. Então Maquiavel diz que a igreja cristã ela fez os homens amolecidos, efeminados, para usar a expressão que ele diz, né? Isso não tem nenhuma relação com sexualidade, mas efeminado no sentido de amolecido mesmo, né? Sem prontidão, né? Incapaz para ação. Então Maquiavel ele é duro porque muitas vezes ele coloca a igreja como a causa da desunião da Itália. Então ele é bem duro com a igreja. Como que se dá, né, essa relação patriarcal do controle da mulher na figura de fortuna e da virtude, já que a imagem que simboliza a fortuna é de uma mulher com uma cornucópia, cheia de riquezas, e a virtude aqui não significa a relação cristã da virtude, e sim uma ideia de homem que consegue controlar as ações. Sim, é bem uma dualidade, né? Uma qualidade masculina e uma qualidade feminina.
Porque virtu, Maquiavel usa, vem da virtus, né? A virtus, e há uma distinção entre a virtu maquiaveliana e a virtus da tradição. Mas vamos olhar a primeira etimologia. Vir é uma qualidade masculina, vir é homem em latim. Então a virtude é uma característica masculina. Virtu, virtus, virtu, é uma atribuição masculina, é a capacidade de ação do homem. Mas não é apenas o homem que pode ser virtuoso, porque nós vamos analisar, nós vamos ver que a virtude ela é adquirida a partir de um processo educativo. Isso não só em Maquiavel, mas isso é algo que vem desde a tradição renascentista. Por isso que os renascentistas eles desenvolveram uma metodologia de educação voltada para isso, voltada para a virtude, para a virtus, né? Que é a característica que os renascentistas buscavam. Esse método educativo que eles chamavam de Studia Humanitatis, que é o estudo dos humanistas, né? Os estudos das humanidades, ele consistia no ensino da história, no ensino da moral e no ensino da retórica. Então a tradição ela vai colocar a moral e a moral cristã, preciso deixar bem claro, como um elemento fundamental para nortear a ação do homem. Isso é a virtus da tradição. Então aqui há nessa virtus uma relação muito estreita com o cristianismo. Em Maquiavel já é diferente. Maquiavel ele laiciza a política. Então não há essa relação com a moral cristã, mas com a moral própria da política. Ele estabelece o estatuto ético da política, que é o estatuto da ação, é o estatuto da necessidade. Mas aí agora como se dá essa relação com a fortuna? A fortuna, Maquiavel vai dizer, é mulher. E quando nós vamos olhar na mitologia romana, ela é, como você bem disse, uma deusa que traz uma cornucópia e abençoa aqueles que ela escolhe. Uma outra representação, ela é uma deusa que traz uma roda, né? Nós já ouvimos muito falar sobre a roda da fortuna, e ela gira e muda a sorte dos homens. Então, a fortuna ela exerce uma influência sobre os homens também. Ela muda a sorte dos homens. Numa representação dessas, tem a fortuna girando uma roda e há 4 homens nessa roda. Um no topo, e esse do topo é um homem coroado, é um rei, e aí essa roda ela tem a impressão de movimento. Porque mais ao lado tem um homem já, esse rei já moveu, já está com a coroa caindo da cabeça. Aí na parte de baixo da roda, esse homem já caiu, então ele está em desgraça. Mas seguindo adiante, tem um outro homem escalando a roda, então ele está subindo e vai virar rei. Então é a fortuna mudando a sorte dos homens. Então nós temos em Maquiavel essas duas figuras. A figura ativa da virtude, e a figura da fortuna, que também é ativa, só que num sentido diferente. A fortuna é a força do acaso. É a força, podemos entender a fortuna como uma força cega da natureza. Maquiavel coloca a fortuna como mulher, mas também coloca como a natureza. E a virtude, uma característica humana. Maquiavel dá esse exemplo da mulher e eu entendo como eu costumo até falar com os meus alunos. Me convidaram uma vez aqui no mestrado para falar sobre o príncipe e eu dei esse exemplo e gostaram bastante. O pessoal aqui, as mulheres aqui comentaram. É no sentido, eu entendo um sentido quase que erótico do negócio. Porque quando Maquiavel fala do controle da virtude sobre a fortuna, ele diz justamente que a fortuna é mulher e a mulher gosta dos jovens. Mas o que caracteriza o jovem? O jovem ele é audaz, o jovem ele é proativo e a fortuna ela gosta desse tipo. Então a Maquiavel quer dizer, que tipo de homem que a mulher gosta? A mulher gosta do cara que faz e acontece. Ela não gosta daquele homem que conta vantagem. Ela gosta do homem que faz e acontece. É aquele homem que consegue segurá-la, que consegue fazê-la perder o ar, que consegue virar a cabeça dela, que consegue, enfim, que consegue tirar desse planeta. E quando esse homem de virtude, esse homem que é ativo, consegue fazer tudo isso com a fortuna, ele consegue os favores dela. Ele a agrada e ele tem dela os favores. Então eu sempre uso esse exemplo para ilustrar
Mas assim, Maquiavel é um filho do tempo. E naquele tempo, mulheres não tinham muita vez, não tinha muita voz. Apesar de que no tempo do maquiavelismo, quem deu valor ao escrito de Maquiavel foi uma mulher, foi Catarina de Médici. Então eu entendo bem a relação assim. A fortuna como um acaso em Maquiavel, né? Maquiavel coloca nesse exemplo de homem e mulher para mostrar que tipo de homem que a mulher gosta, mas ela é também ilustrada por Maquiavel como uma força da natureza. Em outro momento, Maquiavel coloca que a fortuna é como uma enchente que vem e devasta tudo, campos, casas, encostas e tudo. Mas o homem de virtude, ele consegue antecipar o problema. Ele consegue antever e pensa, olha, em tal época costuma haver chuvas aqui na região. Então há a possibilidade de haver enchente. Então eu vou me preparar. Então ele consegue fazer diques, anteparos, arrimos. E aí quando a enchente passa contida. Ela não tem o efeito destrutivo. Então, o controle da virtude sobre a fortuna se dá no campo do homem que controla a natureza. É o homem que comanda a natureza, que se impõe sobre a natureza, que faz a sua vontade valer sobre a força da natureza. Mas é também aquele homem que consegue conquistar uma mulher. É aquele homem que consegue atrair para si os olhares e os favores de uma mulher. Professor, Sim. então vamos falar de uma fortuna que nos comete aí há um ano e alguns meses, que é a pandemia. Tem uns governantes que eu acho que souberam utilizar muito bem a virtude, não? E com um discurso bem messiânico, salvador. E não só, não sei se pode também colocar nessa relação, né? Porque pro governo, tranquilo, mas e na concepção nossa, como poderíamos, né, lidar com essa fortuna que é a pandemia? Eu costumo falar sempre que eu leio Maquiavel, logo no início da pandemia, eu falei, vou escrever algumas coisas, aí eu comecei a reler os Discorsi. Os Discorsi é um livro, na minha modesta opinião, é um livro que é até mais pesado conceitualmente do que O Príncipe. Maquiavel interrompeu a escrita dos Discorsi para escrever O Príncipe. É um texto assim que tem quase 500 páginas, é um texto muito denso. E eu li os Discorsi e ficava espantado. Nossa, como esse texto é atual, como Maquiavel é atual. Eu me sentia meio como Maquiavel sentia e falava na carta de dezembro de 1513, quando ele fala daí que escreveu O Príncipe, né? Que ele ia pro escritório dele conversar com os homens de Estado e que ele perguntava o que eles ouviam. Então eu sentia como se eu li bem nessa época do ano aqui, fazia um frio danado aqui. E era como se eu conversasse com Maquiavel e Maquiavel falasse comigo das coisas que estavam acontecendo no tempo. E aí aconteceu uma coisa que eu descobri, né? Eu fiquei sabendo, eu tive notícia e fui olhar, e que me espantou mais ainda. Descobriram no final de 2019, foi bem a época que apareceu esse vírus, redescobriram uma carta de Maquiavel que estava perdida. E nessa carta, Maquiavel retrata uma peste que acometia Florença. Epístola della Peste, a Carta da Peste. Ele escreveu para um amigo, falando de não era uma pandemia que não estava no mundo todo, mas ali na região dele, era uma doença que tinha os mesmos efeitos que a pandemia tem agora. Matança, crise sanitária. E aí eu via, né, conversando com algumas pessoas que estudam Maquiavel, que através dessas pessoas eu fiquei sabendo, e vi algumas frases de Maquiavel nessa carta, e eram muito atuais. Só abrindo um parêntese, essa carta ela foi descoberta porque Maquiavel escreveu para um amigo, para uma pessoa, relatando o que acontecia. E depois que Maquiavel morreu, essa pessoa a quem ele enviou essa carta apagou o autógrafo dele, a assinatura de Maquiavel, e assinou no lugar. Agora, aí, recentemente, os pesquisadores foram pegar os textos, os escritos dessa pessoa, que me fugiu o nome, e encontrou essa carta entre esses escritos. E percebeu-se que havia uma diferença de característica de escrita. Era uma carta bem escrita, era uma carta de Maquiavel, e acharam muito estranho.
E aí foram analisar, periciar a carta e perceberam que o autógrafo de Maquiavel havia sido apagado. Então, assim, nessa carta tinha umas frases. Entre essas frases, Maquiavel dizia: antigamente nós andávamos pela praça e víamos as pessoas falando de negócios, de amores, de coisas da vida, e hoje só se fala em morte. A única coisa que se vê é morte. E aí tinha uma outra parte, Maquiavel gosta muito de falar assim no presente, mas olhando para o passado e projetando um futuro. Uma característica muito marcante dele. E ele dizia, né, nessa carta, tem uma frase bem impactante dele, que ele diz que o presente nos ofende e o futuro nos ameaça. É uma coisa muito marcante. Quando eu vi isso, eu falei, bem, é algo bem nós aqui. Só esse parêntese sobre essa carta de Maquiavel sobre a peste, que eu não li ainda, só vi essas partes. Creio que já ouvi dizer que vai ser traduzida para o português em breve e eu estou ansioso para ler, porque fala muito a nós nesse nosso tempo. Mas sobre a pandemia como fortuna, realmente é uma ação da fortuna e a fortuna bateu forte. Mas é aí que entra a questão. O governante precisa ter a virtude necessária para contornar os efeitos dessa ação da fortuna. O governante que soube usar, que teve a virtude suficiente, ele pôde trazer usar positivamente essa pandemia. Se é que dá para falarmos isso, eu nem sei como explicar isso. O governante ele conseguiu capitalizar politicamente. A gente pode citar como exemplo de uma pessoa que soube usar bem da fortuna, foi a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, salvo engano. Ela é elogiada no mundo inteiro pelo modo como ela geriu o país dela na pandemia e conseguiu minimizar os efeitos da pandemia. Então ela ganhou popularidade, se eu não estou enganado, teve eleição e ela ganhou. No início da pandemia, tinha governantes que estavam com a popularidade baixa e a boa gestão da pandemia fez com que a popularidade desses políticos aumentasse. Mas, por outro lado, há governantes que a má gestão na pandemia e as escolhas erradas fizeram com que a popularidade deles caísse. E a gente sabe muito bem onde estão esses políticos pelo mundo. Há políticos que negaram a pandemia e que perderam eleições e que apelaram. Há políticos que começaram a ir por um lado um pouco da negação e que viram o negócio virar e que pensaram, opa, se eu for por esse lado aqui eu vou me dar mal. Primeiro-ministro aí de países. E no parlamentarismo o gabinete cai em qualquer época do mandato. Então ele soube voltar e contornou, mas com muita dificuldade. Então, a gente pode ler a pandemia sim como uma força da fortuna, porque é algo da natureza, é o imponderável. A gente vamos lembrar, começou em 2020, Carnaval de 2020. No Carnaval de 2020 a gente via na televisão que estava acontecendo um negócio lá na Ásia, mas ninguém imaginava que isso chegava aqui. E a gente sempre vê e viu que de tempos em tempos acontece um negócio sim, para aqueles lados né, do oeste da Ásia. Gripe suína, gripe aviária, gripe não sei o quê. Acontece um negócio lá, mas acaba não chegando aqui, ou se chegando aqui com um efeito tão né, de H1N1, chega aqui um efeito tão fraco que acaba não mudando a vida da gente. Aqui em Uberlândia, quando eu cheguei, tinha que ter álcool gel, uma lei da época do H1N1, que todo estabelecimento tinha que ter álcool 70. Mas não mudava o efeito. Aí vem a pandemia e muda a vida da gente. A gente está trancado dentro de casa, não faz nada. E aí a gente começa a ver os efeitos. Olha a fortuna agindo. E a gente vê, tem um fato, tem um vírus. E esse vírus, dentre os efeitos dele, ele acomete pessoas e leva à morte. E morre muita gente, tem uma letalidade. Mas a morte, né, os efeitos físicos, vamos dizer assim, médicos, não são os únicos efeitos. Há efeitos políticos muito mais profundos. A gente vê a crise financeira que é um desdobramento disso. Como as pessoas não podem sair de casa,
O comércio não pode abrir. Se o comércio não abre, o comércio não fatura. Se o comércio não fatura, ele perde dinheiro. Se ele perde dinheiro, ele tem que demitir funcionários. O comércio quebra. O país não cresce. Aí entra em recessão e tem todos esses desdobramentos políticos. E aí vem desdobramento de crise social. Ficar um ano trancado dentro de casa enche o saco. O que é engraçado, né? Porque no início da pandemia teve toda aquela questão do nosso presidente, né? Defendendo que as pessoas deviam trabalhar para salvar a economia, porque se a gente ficasse quieto em casa ia ser bem pior. E na verdade ele foi pro lado bem oposto, né? Porque provavelmente se nós tivéssemos tomado as medidas protetivas no início, ele tivesse agido devidamente com relação à OMS, à Anvisa, com a liberação das vacinas, já estaria numa realidade totalmente diferente da que a gente está agora, né? Foi um erro político, um erro de cálculo político, evidentemente. E a fortuna, ela cobra o preço dela. A fortuna, ela é cruel. Ela não perdoa erros de cálculos políticos. A fortuna gosta, como eu disse aqui, ela gosta de quem age da forma certa. Então, se você pode negar, beleza, só que o vírus está aí. A fala de um estadista, ela repercute, ela tem peso, ela move as pessoas. Então, quando você estimula as pessoas a tomarem determinada atitude, elas vão seguir, porque elas estão seguindo ali a orientação daquele líder. E é sempre assim, todo governante ele vai ter ali aquele séquito mais cativo, mais radical, vamos dizer assim, e vai fazer isso. E é justamente esse pessoal que vai ter essas complicações, né, que vão aglomerar, então vão se expor, e se expondo morrem, né, vão para os hospitais e saturam o sistema de saúde. E aí aquele pessoal que não pode escolher ficar em casa, que tem que trabalhar, que tem serviço, tem que pegar ônibus, tem que não sei o quê. Quando eles precisam, não tem jeito, eles por muitas vezes acabam sendo infectados, eles vão para o sistema de saúde e não tem espaço. O sistema está saturado. Então é uma crise que é composta de crises. Então não é o vírus. O vírus ele gera outras muitas crises. Crise humanitária, crise social. Poxa, nós estamos um ano dentro de casa. Uma coisa é bom, eu até falo em tom de brincadeira, eu não saio. Muita gente fala, você não sai, você fica em casa, tal, mas o legal é você ter opção para sair e escolher não sair. Isso é que é o legal, né? Assim, eu poderia estar na festa, eu poderia estar no bar, eu poderia estar não sei o quê, mas hoje eu vou ficar em casa e vou ver um filme, vou ver um não sei o quê, e vou dormir. Outra coisa é, eu não posso ir num bar, eu não posso ir em lugar nenhum, eu tenho que ficar em casa. Dá uma sensação de prisão. Então, a fortuna ela está aí. A mesma fortuna que elevou Jacinda Ardern, e aqui a gente volta àquela questão, embora o nome seja de algo masculino, mas a virtude, no caso, mas a virtude, como eu disse, ela é algo obtido por um processo educativo. Então nós estamos falando aqui algo bem livre, nós estamos citando como exemplo de virtude uma mulher, né, que soube agir e agir bem. Então a mesma fortuna que elevou o status de Jacinda Ardern é a fortuna que fez com que Donald Trump não fosse reeleito. É a mesma fortuna, é a mesma doença. Mas por quê? Uma pessoa teve a virtude de ler o tempo, de ler as circunstâncias e agir em conformidade com as circunstâncias, enquanto o outro ficou preso em ideologias. Eu estou citando exemplo aqui, mas tem um exemplo aqui do lado. Cidade não muito longe daqui de Uberlândia, Brasília, né? Presidente de um certo país sul-americano aí que, enfim, toma é uma gripezinha. Então, se é gripe, você toma um conhaque com mel e limão, beleza, vai pra rua, vai trabalhar, vai protestar, veste uma camisa da CBF, vai viver, vai ser feliz. Máscara pra quê? Vai lamber corrimão de escada. Não vai ter gripe não, Deus protege. Expõe as pessoas e as pessoas morrem. Então, e aí o subproduto disso? O subproduto disso é que por mais tempo isso se arrasta. Por mais tempo as medidas de distanciamento elas se alongam. Uma coisa que poderia durar 2, 3 meses, ela já está durando mais de um ano. E vai durar provavelmente 2 ou mais. E aí a gente vê como a fortuna castiga. E castiga, a gente vê que um perdeu a eleição, foi humilhado. Que geralmente presidentes são reeleitos. Tem a máquina na mão.
É só fazer trabalho e é reeleito, tem a máquina na mão. Enquanto isso aqui, o daqui nunca teve popularidade alta. E agora está com a popularidade mais baixa do que sempre foi. E está sentindo a água subir a linha da cintura. E está se enterrando ainda mais. Então, a fortuna ela é cruel. Quando ela é cruel, ela é muito cruel. Mas quando ela é benfazeja, ela é muito gente boa. E a gente vê, para quem acompanha, falando de fatos políticos, de amenidades aqui, quando a gente vê falar sobre a CPI, por exemplo, eu acompanho. Para mim, CPI é igual a época de Copa do Mundo, está sendo igual a época de Copa do Mundo. Copa do Mundo, eu ligo a televisão de manhã e vejo 3 jogos por dia. CPI tá assim, eu ligo aqui, trabalhando home office, enquanto eu faço alguma coisa, eu vejo lá o circo pegando fogo. E a gente vê que, até hoje, nós poderíamos ter um número muito maior de vacina do que nós já tivemos. Então, assim, quantas pessoas que morreram vamos colocar aqui, de janeiro para cá, que poderiam não ter morrido. Então, esse cálculo, a fortuna ela é muito cruel nesse sentido. Essas pessoas elas não morreram de graça. E a conta vai chegar. E a fortuna cobra. Professor, como que a gente pode desligar, né, como uma frase de Maquiavel, a frase "os fins justificam os meios"? Essa é uma frase muito mal lida de Maquiavel. Eu até tive o cuidado aqui de quando eu via, né, eu falei assim, vamos falar de Maquiavel. Falei, então certamente vamos chegar nesse ponto de falar dos fins justificam os meios. Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios. Ah, mas ele disse isso lá no capítulo 18 de O Príncipe. Mas realmente, se nós formos olhar aqui, o que Maquiavel diz aqui, aí eu vou ler textualmente aqui o trechinho, é um parágrafo curto, mas eu vou ler menos que isso. Cito: então, que o príncipe faça por conquistar e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e merecerão o elogio de todos, pois o vulgo é capturado por aquilo que parece e pelo evento da coisa, e no mundo não há senão o vulgo. Paro por aqui. Citei até aqui. O que Maquiavel está dizendo aqui nesse capítulo? O capítulo 18, Maquiavel fala da manutenção da palavra. Ele começa a falar da relação entre o povo e o governante. E ele cita aqui que o governante ele deve saber usar o leão e o lobo. O leão que é a força e o lobo que é a astúcia, a esperteza. O leão afugenta os lobos, ele é forte. A raposa ela foge de armadilhas, porque a raposa é esperta, a raposa é astuta. Então, Maquiavel está querendo dizer aqui que o governante ele deve saber, né? O título do capítulo é Como o príncipe deve honrar sua palavra. Basicamente, o príncipe deve saber até quando manter ou não a palavra. Mas espera aí, manter a palavra não é algo moralmente imposto, não é um imperativo moral, né? A manutenção da palavra? Politicamente, não necessariamente. Politicamente, a coisa pode variar um pouco. O governante ele não precisa manter a palavra se a manutenção da palavra implica em um prejuízo. No momento em que ele empregou a palavra, talvez não, mas passado um tempo, a manutenção da palavra ela pode representar um prejuízo, a perda do poder. Então aí já não faz mais sentido. Então o governante ele tem que estabelecer, aqui entra num outro ponto, numa segunda parte, que é a relação entre o governante e o governado. Maquiavel diz que o governante ele julga pelo tocar, ele julga pelo tato. O povo ele julga, mas julga pelo ver, pelo olhar. Como que é isso? Vamos imaginar aqui, eu estou com uma garrafa d'água aqui na mão, uma garrafa na mão. Eu seguro a minha garrafa, eu posso ver a minha garrafa, eu vejo e toco a minha garrafa. Ao tocar a garrafa, eu penso, pelo peso, há alguma coisa aqui dentro. Eu chacoalho a garrafa e percebo e sinto, realmente há um líquido aqui dentro. Que líquido é esse? Pelo tato, eu posso abrir a garrafa, eu posso sentir o cheiro do líquido. Parece água, eu ponho um pouco na boca, é água. Não, não é água, é suco. Não, não é suco, é vodka. Não, não é vodka, é cerveja, é café, é outra coisa. Eu estou vendo pelo toque, eu estou tendo o sentido do tato.
aqui, eu estou tocando. Se bem que eu empreguei outros aqui, né? Eu pude sentir o cheiro, mas isso quer dizer da proximidade que eu tenho com o elemento em análise. O governante ele tem essa proximidade. E tocando a garrafa, eu posso sentir a temperatura da garrafa e do líquido. É gelado? É quente? Temperatura ambiente? E eu posso ir aqui. E aqui é um outro elemento. Eu posso dizer, minha garrafa tem água. Eu posso tomar um gole e dizer, minha garrafa tem pinga. Eu julgo por aquilo que eu vejo. Então eu tenho uma proximidade com o fato. Eu julgo por aquilo que eu sinto. Eu julgo pelo fato. Eu tenho a possibilidade amplíssima de análise do fato. O povo não. Todo esse exemplo da garrafa que eu dei aqui, eu toco a garrafa, eu tenho acesso a ela, eu posso abrir, sentir o que tem dentro. Aí vamos imaginar que tem uma plateia, todos vocês que me ouvem estão próximos a mim aqui, estão aqui à minha frente. Eu toco, mas vocês não tocam. Vocês veem aquilo que eu mostro. Vocês veem aquilo do ângulo que eu quero que vocês vejam. Eu tomo o líquido, eu sinto o cheiro do líquido, vocês não sentem. Então vocês vão acreditar naquilo que eu mostrar para vocês. A impressão de vocês vai ser a impressão que eu quero que vocês tenham. Então, vamos ter diante dos nossos olhos, na nossa racionalidade, na nossa mente, essa capacidade de juízo, certo? Então aqui, Maquiavel vai dizer, vou citar, os homens em geral julgam mais com os olhos que com as mãos, porque todos são capazes de ver, mas poucos de sentir. Aí vem aqui uma frase que eu costumo falar para meus alunos, é frase para você colocar aquela musiquinha de fundo e postar nos stories. Olha, todos veem aquilo que você parece, poucos tocam aquilo que você é. E estes poucos não ousam opor-se à opinião de muitos, que contam com a majestade do Estado para defendê-los. Enfim, na ação de todos os homens, especialmente nas dos príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. Então, o príncipe é um só, o povo são os muitos. Tudo aquilo que há no Estado é o senso comum, é a única coisa que existe, é a coisa que conta. Então, se é a única coisa que tem, é a única coisa que conta, na cabeça do povo, aquilo que o príncipe faz para conquistar e manter o poder está válido. Então, na cabeça do povo que julga pelo olhar, que julga por aquilo que é, pela impressão que ele tem, vai existir essa relação de meios e fins. Essa relação de meios e fins ela existe na cabeça do povo. Não existe de fato. O povo que vai fazer essa relação de causalidade, que vai atribuir essa relação de causalidade, não o governante. Então, essa relação de causalidade, ela não existe de fato. Ela é uma impressão. Ela é uma impressão que o povo tem a partir daquilo que viu e que julgou. E acaba que isso acaba ficando valendo. Eu volto aqui, olha. Os meios serão sempre julgados honrosos e merecem o elogio de todos, pois o vulgo é capturado por aquilo que parece e pelo evento da coisa, e no mundo não há senão o vulgo. O povo vai ver a coisa de longe e vai ver o resultado da coisa. Então, a partir do resultado, o povo vai atribuir essa relação de causalidade. Então, essa relação de causalidade ela não existe, porque não há um juízo acurado, um juízo adequado da coisa. Então ele é uma impressão que o povo que analisou de longe tem a partir da visão do resultado da ação. Então essa que é a análise que eu faço dessa frase dos fins justificam os meios. Maquiavel não disse isso, não é isso. Essa relação de causalidade é a impressão que o povo tem a partir daquilo que ele julga e do resultado que ele observa. Então ele vai fazer essa ligação. Mas não é uma ligação crível
Porque a análise do povo é uma análise frágil, é uma análise falha. Ele só viu de longe, ele não teve acesso à matéria investigada. Vamos pensar assim, por uma ótica científica, ele julga a partir de impressões. Nisso a gente consegue encaixar bastante a questão das eleições de 2018 com o uso da fake news, né? Sim. Exatamente essa manipulação Sim. que aconteceu e as pessoas até hoje acreditam nisso, e também dessa influência, né, que o nosso governo, vamos dizer assim, tem sobre as pessoas, consegue através de redes sociais atingir até mesmo coisas cientificamente comprovadas. Por exemplo, a vacina, a cloroquina não é cientificamente comprovada para ser utilizada no combate ao coronavírus. E muitas pessoas acreditam nisso exatamente por essa influência. O poder da palavra, né? De dizer o que bem quer, e ter as pessoas que acreditam nisso por fazerem parte de uma ideologia. Vou usar aqui o exemplo de direita e esquerda. Se eu sou de direita, eu vou ouvir esse representante porque ele fala o que eu preciso ouvir e o que é importante que eu ouça, porque é no que eu acredito. Isso. Eu tenho uma impressão de direita e esquerda, mas o que é direita e esquerda de fato? Então, a partir disso que se criam esses imaginários e que possibilitam a manipulação. Eleição, de um modo geral, é isso. O governante ele não mostra aquilo que ele é. Por isso que há corrupção, por exemplo. Ninguém que se candidata falando que quer aparelhar a máquina pública ganharia eleição. E aí ele vai tentar desconstruir a imagem do outro e construir um imaginário em torno de si. Ele vai explorar toda a estética eu acho que esse nosso momento político ele vai contribuir muito para estudos futuros em muitas áreas, né, do pensamento filosófico, tanto estético, quanto ético, quanto político, porque nesse jogo da imagem, e a política ela é construída no simbólico, o jogo imagético ele conta muito. Nós observamos esse jogo da aparência, a construção de uma imagem. E é tudo isso, e as pessoas vão ver, vão dar aquilo que as pessoas querem. Um questionamento que eu já fiz com outros amigos e que nós já conversamos bastante sobre isso. Quem votaria em um candidato que na eleição se dissesse, admitisse textualmente assim, eu sou ateu? Esse cara nunca ganha. Essa pessoa nunca ganha. O candidato, para ganhar, ele tem que vender aquela imagem, ele tem que incorporar em si aqueles valores que os eleitores querem ver nele. Então ele vai ter que tirar foto abraçado num padre, num pastor. Religião afro não conta. Espiritismo também não. Então ele vai ter que ser fotografado no banco de uma igreja cristã. Ele vai ter que tirar uma foto tomando a comunhão na igreja católica ou participando de um culto de uma igreja protestante. Porque é a imagem. Populismo, é aquilo, né? Que se quer ver, é o populismo. É aquilo que se quer ver. Por isso Maquiavel diz, todos veem o que você parece ser, poucos veem o que você realmente é. Então a imagem, os fins justificarem os meios, isso é na cabeça nossa. Na cabeça nossa enquanto povo, é a cabeça do povo que vê, que estabelece essa relação de causalidade. E o governante, sabendo disso, ele joga com isso, a favor dele contra nós. Carlos, lembrei de Platão nessa daí, viu? Das imagens. A crítica à democracia, né? Que ele faz. O Maquiavel, ele traz o conceito de Estado, né? E Sim. eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a relação do conceito de Estado, alguma particularidade também do papel da política, e você já vê que ele cria uma distância, né, com o clero, mas se eu não me engano, se o clero pode trazer a coesão social, ela pode ser usada. Caso eu esteja errado, me corrija, por favor.
Maquiavel ele era um homem de Estado, ele gostava do Estado, ele gostava dessas relações. Há um relato, né, de quando ele foi participar de uma missão diplomática na França, que ele bateu boca lá com o secretário do rei, que era um cardeal. Os franceses eles já eram um Estado nacional formado e eles batiam boca e era uma potência militar. E eles discutiam, conversavam. E em um dado momento o cardeal falou: vocês italianos não entendem de exército. E Maquiavel respondeu na lata: e vocês franceses não entendem de Estado. Quando Maquiavel fala de Estado, Maquiavel ele usa uma figura que é muito, muito importante, muito sensível. Ele é dos primeiros autores a usarem. Maquiavel se refere ao Estado como o corpo político. E o corpo político é um organismo vivo, é um corpo vivo. E o governante, ele é como um médico. E o médico, se o corpo adoece, o médico ele tem que fazer aquilo que for necessário para esse corpo se manter vivo. E há medidas extremas. Se é preciso, o médico ele precisa amputar um membro do corpo. Ele precisa, se necessário, ele deve fazer incisões no corpo. Ele deve fazer uma cirurgia, abrir, tirar uma parte e costurar e cauterizar, tomar medidas extremas. Então o Estado, para Maquiavel, é um organismo complexo. Então quando todos esses elementos que nós colocamos, que Maquiavel coloca, nós vamos pegar o príncipe, aí vai ter o elemento militar, tem o elemento do governante, essa relação governante-governado. Tudo isso é parte do Estado e conta para a manutenção da vida do Estado, da vida política. Maquiavel ele fala da vida política e fala de diferentes regimes. Maquiavel ele tem uma predileção pelo regime republicano, que na época dele ele tomava como exemplo o modelo de Roma, que era uma república, não tinha um rei, mas ali tinha a figura da nobreza no Senado, tinha a figura ali executiva, monárquica ali nos cônsules, e tinha o tribunato da plebe. Então ele fala que no interior de cada estado existem esses humores. Então é aqui que está essa complexidade do Estado, essa mobilidade do Estado. Então é algo muito melindroso. O Estado é um elemento muito melindroso para o governante manter esse corpo vivo, coeso, unido, funcional. Então, sobre a função do clero, a presença do clero, Maquiavel não nega, apesar de crítico, ele não nega, e muito pelo contrário, ele admite a necessidade da religião. Se eu não estou enganado, Maquiavel tinha um parente padre, ele tinha um irmão padre. E mais para frente ele teve familiares que foram cardeais. Inclusive há lá em Florença, na região rural lá de Florença, uma residência, vamos dizer assim, tipo uma fazenda que era da família Maquiavel, que foi construída por Michelangelo e pertenceu a um parente muito depois de Maquiavel, que foi cardeal. Então essa importância da religião para o Estado. É importante, Maquiavel critica a religião cristã, porque como eu já disse aqui, o cristianismo ele manteve a Itália desunida. E Maquiavel gostava, e ele nos discursos ele fala da religião pagã, que a religião pagã ela tinha sacrifícios, era sangrenta e mantinha o ânimo guerreiro do povo, mantinha o povo animado, mantinha o povo coeso, mantinha o povo corajoso. Era uma religião ativa. Já o cristianismo é uma religião contemplativa, e Maquiavel não é da contemplação, Maquiavel é da ação. Então Maquiavel entende que o cristianismo ele falha nesse ponto. E ele tem a grande questão dele com a igreja, que é a igreja sempre impede a unificação da Itália, porque a igreja está sempre atraindo guerreiros, exércitos estrangeiros para dentro da Itália para dividir ainda mais a Itália.
e impedir que haja união entre os italianos. Pra gente finalizar, tem alguma recomendação de leitura, Carlos? Eu recomendei os Discorsi. Os Discorsi, que é um livro além do Príncipe. Os Discorsi é um texto que Maquiavel começou a escrever e interrompeu a escrita dos Discorsi para escrever o Príncipe. Então é um comentário sobre sobre a primeira década de Tito Livio, que é um historiador romano que escreveu a história romana em 3 décadas, né? Tem as 3 décadas de Tito Livio. Então Maquiavel escreveu um comentário sobre a primeira década. Então talvez ele quisesse fazer um comentário sobre as outras 2 décadas, mas ele fez sobre a primeira. E é um texto muito rico conceitualmente, porque ele traz com muita força esse elemento republicano, esse caráter republicano de Maquiavel. Ele traz com muita força os conceitos de virtude e fortuna, assim, as ideias de Maquiavel, as ideias políticas de Maquiavel vêm muito fortes nos Discorsi, e é um texto que eu recomendo muito. Ótimo. E filme, outros livros, Mandrágora, né, que é a peça dele. A Mandrágora é uma peça, e eu gosto muito da Mandrágora. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre a Mandrágora. A Mandrágora é um texto, é uma peça, uma comédia, que ele fala sobre a ética. No final da Mandrágora, já dando, é uma peça, tá aí. É um texto que ele escreve mostrando que, no final de tudo, todo mundo se dá bem. A única que se lasca é a moral. E é engraçado, mostra a esperteza, a astúcia de um homem que quer um objetivo e ele acaba corrompendo outros homens ao redor e acaba virando uma corrupção só para chegar num objetivo. No final, todo mundo se dá bem e a ética é a única prejudicada. Então, é um texto que, apesar de ser um texto teatral, ele traz o elemento filosófico muito importante que Maquiavel quer trazer, que é justamente a ruptura da moral cristã, a laicização da moral, né? E ele mostra essa moral pragmática, essa ética pragmática, né, da ação, e que no final todo mundo se dá bem, né? Tinha um idoso lá que tinha uma esposa jovem e um cara se apaixona pela esposa dele, ele começa a criar toda uma trama para conseguir ficar com essa mulher. E aí ele corrompe uma série de pessoas e vai havendo essas rupturas morais, né? A fidelidade no matrimônio, né? Então, vai girando em torno disso. Um padre também que é corrompido e vai gerando essa trama de corrupção até que todo mundo se dá bem. E a ética que é jogada às favas. Aonde a gente pode encontrar seu texto? Esse texto sobre a Mandrágora, ele foi publicado numa versão impressa. Problemas filosóficos contemporâneos à guisa de uma definição. E o título do artigo é Maquiavel e o Maquiavelismo, o novo ethos político em A Mandrágora. Então eu falo sobre essa relação do maquiavelismo, né, do maquiavélico e tudo, com relação a esse texto da Mandrágora. É um texto que eu gostei muito de escrever, é um texto muito leve, porque a Mandrágora é um texto leve, mostra o bom humor de Maquiavel ao retratar esses temas. E ele é muito ácido, né? Então ele vai tratando ali com sutileza, mas com muita acidez. O livro é da editora Multifoco, Problemas Filosóficos Contemporâneos à guisa de uma definição, da editora Multifoco. É um texto, eu recomendo, é um texto que eu gosto bastante, a Mandrágora. E eu gostei bastante de escrever esse artigo também. Carlos, muito obrigado, foi muito bom sua fala. Eu que agradeço pelo convite. Esclarecedoríssima. E te aguardamos numa próxima. Créditos.
Roteiro por Maria Nair, revisão por Mike Johans e Thales Oliveira, apresentações por Stephanie Slay e Thales Oliveira, mídias sociais por Carla Lorene, produção, direção e edição por Mike Johans.